Olá pessoal, então estamos aqui novamente desenvolvendo mais uma função. Essa função então ela tem dois parâmetros, dois números n1 e n2. E essa função retorna então uma sequência de números que são os números existentes entre eles. Então, nesse caso, suponhamos que eu tenha n1 igual a 2 e n2 igual a 8. Os números a serem mostrados, né, nesse caso seria o 2, que é o primeiro elemento, n1, 3, 4, 5, 6, 7 e depois o n2, que é 8. Bom, então dessa forma, o que nós temos então inicialmente aqui como elemento? Então nós temos uma função, vamos chamar aqui sequência, por exemplo, né? Onde temos o n1 do tipo inteiro e n2 do tipo inteiro também. Ok? São dois números inteiros e retorna uma string, que é a sequência que vamos definir. Muito bem. Desta forma, nós queremos mostrar, então eu tenho aqui uma string s, vamos colocar aqui então dim s as string, por exemplo, ok? E inicializamos essa string com, digamos, espaço em branco. Então, a cada número gerado pelo comando for, aonde esse for vai sempre de n1 até n2, eu vou gerar então uma sequência adicionando cada um desses elementos. Então eu faço um for i igual, no caso, a 2, opa, 2 não, né? Seria n1 até n2, né? E next i. Muito bem. Nesse caso, o que acontece? Se eu tenho n1 igual a 2, n2 igual a 8, tranquilo, ele vai gerar uma sequência de 2 a 8. Agora, suponhamos que eu tenha a inversão desses valores. Ou seja, que eu entre n1 igual a 8 e n2 igual a 2. Então ele vai gerar um for de 2, no caso de 8 até 2. Né? Nesse caso não daria certo o nosso exercício. Porque como i é 8 e automaticamente ele já é maior do que 2, então ele não executaria o comando for. Ele não mostraria nenhum número. Então, o que nós podemos fazer nesse caso seria um comando for, ou melhor, um comando condicional, de tal forma que, se, digamos, né, o elemento for, no caso n1 maior que n2, a gente faça a inversão desses elementos. Ok? Então, se, vamos colocar aqui, né, o n2 for, no caso, menor que n1, porque se for igual, não tem problema, eu tenho que fazer a troca dos elementos. Como que eu faço a troca entre dois elementos? Eu tenho que criar então aqui uma variável auxiliar, né, do tipo inteiro. Imagine que você tem duas bacias, uma bacia com arroz, a outra bacia com feijão, e você gostaria de trocar o conteúdo dessas bacias. O que você faria? É óbvio que você precisaria de uma terceira bacia, de tal forma que você possa colocar, por exemplo, o feijão nessa terceira bacia. Tá? Aí você coloca o arroz, que está numa outra bacia, de onde estava o feijão, né? E aí retorna, no caso, o feijão na bacia onde estivesse o arroz. Tá certo? Então você faz uma troca dos elementos dessa forma. Podemos utilizar a mesma coisa. Então, essa variável auxiliar recebe, por exemplo, n1. Né? Aí, automaticamente, n1 recebe n2. E o n2, então, ele recebe o valor de aux que eu armazenei como variável auxiliar. Faço um end-if. Tá? Dessa forma, então, eu tenho, né, que, digamos assim, n1 eu garanto que é menor do que n2.
Muito bem, nesse caso então eu tenho que mostrar os elementos. Então o S é igual ao S, né? Eu vou concatenar os elementos, mas eu vou concatenar com espaço em branco, né? E vou concatenar os valores de I, mostrando os elementos que estão entre, no caso do nosso exemplo, 2 e 8. Ok? E aí eu vou retornar como valor da minha função, né? Ela se chama sequência, o valor de S. Ok? O valor de S. Nesse caso, então, agora eu posso executar a minha função. Ela se chama sequência. Então, digamos que eu tenho aqui, por exemplo, 2 e 8. E tenha, por exemplo, 8 e 2. Então, é igual sequência, né? Sequência. Então, 2, nesse caso agora, ponto e vírgula 8, que são os elementos. E vou dar Enter e verificar, cruzamos os dedinhos para ver se ele gera a sequência entre 2 e 8. Tá, então ele já gerou a sequência aí. Então, essa é a sequência gerada pela nossa função. Da mesma forma, se eu tiver então a sequência aqui, né? Agora invertendo os valores, né? 8, ponto e vírgula, 2, e eu der Enter, ele deve gerar então a mesma sequência. Ok? Muito bem, então, nesse caso específico eu tenho a geração então desses elementos. Agora, o que poderemos fazer agora seria uma alteração nessa função, de tal forma que eu tivesse, por exemplo, uma função a mesma, né? Vamos colocar sequência 1. Eu tenho o N1 do tipo inteiro, eu tenho o N2 do tipo inteiro, e retorna, por exemplo, inteiro. Ou seja, eu vou pegar agora, né, e retornar um inteiro. Ao invés de fazer então e mostrar a sequência, eu vou somar os elementos, tá certo? Então eu tenho aqui o mesmo aux do tipo inteiro, por exemplo, né? Eu vou zerar a minha variável que vai somar os elementos. Faço o comando condicional. Se o N2 for menor que N1, então eu vou trocar os elementos. Aux é igual a N1, ok? N1 é igual a N2 e N2 é igual a aux. Faço aqui um end-if, né? E faço um for i variando de N1 até N2 e vou fazer a soma aqui. Então, res é igual a res mais o valor de i. E tem o next i aqui. Não posso esquecer de retornar a soma usando, no caso, o nome da função que se chama sequência 1 é igual a res. Ok? Então, voltamos então à planilha e vamos fazer um teste aqui agora, né? Então, se eu colocar igual a sequência 1 agora, né? Sequência 1 entre 2, ponto e vírgula, 8, fecho, ele vai somar, né? Essa somatória então dá 35. Da mesma forma, se eu fizer agora então a outra operação com 8, ponto e vírgula, 2, fecha parênteses, tem que me dar o mesmo valor de 35. Ok? Bom, ele deu 0, né? Ele deu 0 na hora de fazer. Então vamos verificar o que pode ter acontecido aqui na hora que eu fiz a inversão dos elementos. Eu posso ter feito uma inversão incorreta. Vamos então verificar o que aconteceu. E aí vamos tentar avaliar
exatamente o que está acontecendo. Então o erro está aqui, né? Ó, na verdade nós colocamos N1 menor que N1. Então aqui seria no caso o valor de N2 menor que N1. Então se N2 for menor que N1, eu tenho que inverter os elementos. Voltamos novamente. Aqui, observamos então que houve um erro. Vamos gerar novamente a sequência e ele vai dar os mesmos 35. Ou seja, na verdade, a função aqui ela tem as mesmas características, apenas observamos que essa aqui ela vai retornar uma string de dados, que é a sequência, e essa outra aqui ela vai retornar um número, no caso, inteiro.